É um prazer recebê-los aqui na DCC Week. Eu vou pedir desculpa antecipadamente, porque esse negócio de ficar olhando para dois lados é muito maluco, entendeu? Não é da minha época, não. Então, eu vou gastar alguns ciclos aqui de máquina mudando de lado. Então, se eu parar de vez em quando, eu falo assim, não é que ele agarrou, não é porque deu overclock aqui. Bom, o ponto nosso hoje aqui, eu vou falar um pouco sobre ciência de dados para a saúde, vou tentar trazer uma série de reflexões que a gente apurou aí ao longo dos anos, né, com uma série de projetos, etc. Mas, na verdade, tem uma pergunta que antecede tudo, tá? Que a gente ouve muito falar, inteligência artificial na saúde, etc. Tal. E saúde, né, sempre foi um alvo. Ó, o shutdown aí, cara. Vai desligar tudo. Eu acho que é a caixinha que está dando mau contato. Saúde sempre foi um alvo. Tá? E nós temos registros aí de esforços da década de 70, 60. Né? Então, vou contar uma história para vocês. Em 1987, parece uma eternidade, né? Eu era calouro de computação. E, na verdade, eu estava no segundo período já. E o professor Zé Najib era o meu professor de estruturas de dados. Né? E eu tinha uma matéria que chamava redação técnica. E, na redação técnica, a gente tinha que fazer um projeto, um ensaio, sei lá, uma coisa assim. E eu fiz o ensaio sobre sistemas especialistas em saúde. E eu usei essa figura, que é do sistema MySim, que é um sistema desenvolvido na década de 70 em Stanford. E se a gente olhar, a maioria dos sistemas hoje é igual. Olha lá. Tem um novo caso, uma interface de usuário, não tinha nem mouse nessa época, hein? Uma máquina de inferência, uma base de conhecimento. Né? Por que até hoje vocês não ouvem falar de muitos médicos usando sistema de computação, inteligência artificial, etc.? Por que até hoje nada realmente aconteceu? Tá? Então, essa história é antiga, né? Nós estamos falando aí de 40 anos aí nessa brincadeira, 50 anos em alguns casos. Esse é um dos nossos pontos de partida. Mas em que contexto aqui? Né? No contexto aí do centro que foi recentemente aprovado na UFMG, que é um centro de inovação em inteligência artificial para a saúde. Tá? E esse centro, quer dizer, ele está começando as operações dele agora, os primeiros projetos foram aprovados, vão começar a rodar. Ele tem uma pauta extremamente ampla, né, que vem muito dos profissionais, né, dos pesquisadores da área de saúde que participam do centro. No total, são 180 pesquisadores, 90 da saúde, 90 não saúde, né, ou os desumanos, como eu gosto de falar. Então, aqui a gente tem toda a lógica de possíveis áreas da saúde que podem ser beneficiadas pela inteligência artificial ou, em grau mais amplo, pela ciência de dados. Tá? Prevenção e qualidade de vida, diagnóstico, terapia, gerenciamento, a parte de epidemia e acidentes. Esse de epidemia e acidentes foi até um caso interessante, porque o projeto ele foi submetido durante a pandemia do Covid. Então, quando a gente falava de epidemia, em princípio, a gente estava muito mais preocupado com coisas como dengue ou os acidentes das barragens, né, que são questões de grande impacto, aí, que vão gastar anos, décadas para decantar. E, no fim, apareceu o Covid também aí no processo, com tudo que está acoplado. Bom, uma das primeiras coisas que a gente entendeu da área de saúde é que tentar fazer tudo é um erro. A área de saúde, por si só, ela é fragmentada, ela é verticalizada. Então, você tem que buscar aquelas contrapartes que elas são efetivamente especialistas nos seus tópicos.
E foi isso que a gente acabou fazendo. Por isso que a gente tem a grande área, a gente tem potenciais aplicações, resultados, benefícios esperados, e aí a gente dá uma verticalizada. Porque, assim, simplesmente a pessoa que decidir trabalhar com alguma coisa em saúde não vai ser uma coisa instantânea. Tá? E, do ponto de vista computacional, né, essa figura ela engana. Né? Por quê? Porque, quando a gente olha a parte central da figura, a gente vê uma pilha muito típica, né? Sistemas computacionais, dados, modelos e algoritmos. Todos os sistemas de IA, ou todos os sistemas de ciência de dados, eles têm a mesma cara. O segredo está nas laterais. Por quê? Porque, do lado direito, a gente tem uma série de atributos técnicos ali, que vários desses sistemas já cobrem, né? Auditabilidade, eficiência, escalabilidade, heterogeneidade, etc. Mas, do lado esquerdo, tem uma questão que ela é fundamental, que é toda a parte de ética e valores humanos. Gente, se numa pirueta dessa eu cair no chão, ninguém pode rir, porque eu estou ficando meio tonto aqui. Então, ou seja, ética e valores humanos, tá? Explicabilidade, imparcialidade, justiça, transparência, etc. Por que isso é importante? Porque isso é o nosso canal de conexão com o pessoal da saúde. Eles não se impressionam com a tecnologia. Nós todos aqui somos um pouco deslumbrados com tecnologia, pelo menos grande parte, né? Assumindo que a plateia aqui é do pessoal mais exatas. Mas o pessoal da saúde não se deslumbra, porque se eles erram, alguém morre. Então, eles têm que ter uma segurança muito grande sobre o que eles estão fazendo. E aí começa a nossa caminhada. E aí começa um outro tempo, né, no ponto de vista de construção de sistemas. Há uns dias atrás, eu estive visitando um grande grupo de saúde de Belo Horizonte, e só para vocês terem uma ideia, né, esse grupo de saúde, eles falaram que eles já receberam 30 visitas de empresas oferecendo soluções mágicas de IA em saúde. 29 foram para a lata de lixo. Aí é que a gente tem que entender. Por quê? Porque, quando se fala de IA em saúde, não basta apenas ter uma acurácia, uma revocação, e olha que lindo esse gráfico, etc. Porque tem uma parte do gráfico onde as pessoas vão morrer, que o sistema vai errar. E o médico vai ser responsabilizado por isso. Né? Então, vamos lá. Tem um outro ponto aqui, que é esse bold aí embaixo. O desafio, gente, não é simplesmente satisfazer todos esses atributos nas laterais, mas, em particular, o compromisso entre eles. Por quê? Porque alguns desses desafios eles são paradoxais. Vamos pegar um caso assim que é fácil de explicar. A questão de privacidade, né? Que engraçado, devia estar aí. A privacidade versus a transparência. Então, como é que você vai ser transparente para o médico, dando evidências de por que aquele modelo está indicando aquilo, sem violar a privacidade do paciente? E aí tem vários outros casos. Né? Então, assim, é um outro mundo, né? É uma outra cabeça, é uma outra linha de raciocínio. Mas vamos lá. Vou falar um pouquinho de sistemas computacionais. Tá? Escalabilidade e eficiência, né, gente, sempre foi uma questão em computação e ainda é. Ou seja, toda vez que a gente tenta fazer alguma coisa e engargá-la, é porque alguém não pensou em alguma coisa de escalabilidade e eficiência. O problema aqui é que, ao longo ou seja, daquele momento, em 1987, que eu relatei para vocês, até hoje, a nossa capacidade de armazenar dados só explodiu. Então, a gente tem cada vez mais dados, cada vez uma complexidade maior. E, infelizmente, como a gente vai falar logo à frente, a qualidade desses dados não necessariamente melhorou. Tá? Ainda há, então, um espaço significativo para
melhorar isso utilizando programação paralela e distribuída. Tá? E a gente fez algumas coisas no passado, eu vou dar alguns números, que às vezes eles podem parecer pequenos, mas não são. Vamos pegar um caso aqui de saúde. Tá? Recentemente, a gente fez uma coisa que se chama pareamento, record linkage. Né? O que é record linkage? É você identificar a presença do mesmo paciente em várias bases de dados. Então, o Sistema Único de Saúde ele tem uma base de ambulatório, tem uma base de hospital, tem uma base de dispensação medicamentosa, tem uma base de nascimento, tem uma base de óbitos, e essas bases elas não conversam entre si. Tá? É uma coisa bem complicada. Então, nós, por exemplo, coletamos 1,3 bilhão de registros de 2000 a 2015, e aí nós fomos unificar esses registros, ou seja, achar todos os eventos relativos a cada paciente em todas as bases de dados. Tá? Se a gente simplesmente rodar uma junção, né, Clodoveu, nosso especialista aqui em banco de dados, Rodrigo, etc., a gente acharia 403 milhões de pessoas. Mas espera aí, tem uma coisa errada. Né? A população do Brasil hoje é 210. Ela está digitalizada há uns 25, 30 anos. Não teve 400 milhões de pessoas no país. Então, tem gente que está brotando, né? Multiplicação dos cidadãos aí. Tá? Aí a gente aplicou mais técnicas, refinou, não sei o quê, e chegamos a um número plausível, que é 159.703.805 pessoas. Ao longo de 30 anos. Faz sentido. Nem todo mundo foi para o SUS, etc. Tá? Então, a gente tem uma taxa de falso positivo ainda de 3,3 e falso negativo 12,3. Ou seja, por quê? Porque a base ela é muito poluída, é muito ruim. Tá? Mas o ponto que chama a atenção e que vale a questão da escovação aí é o seguinte, tem que ir para o lado de lá, né, gente? O que vale a escovação é que, inicialmente, a gente tinha um tempo de execução disso de 40 dias. E aí, a velha e boa escovação de bits nos levou a menos de 1 hora para rodar tudo. E aí é que eu chamo a atenção de vocês. Tá? Que soluções prontas, genéricas, etc., para casos específicos, não necessariamente vão resolver. E esse é um exemplo, né, que aconteceu isso. Eu vou saltar isso aqui. Vamos falar de dados. Em saúde, em geral, tá, a gente tem um problema um nível acima. Eu falei do volume e falei da fragmentação, mas é mais complicado do que isso. Por quê? E isso vale para todas as áreas, porque o que eu estou falando aqui, apesar de estar focando em saúde, ele vale em ciência de dados como um todo. Tá? Lá nos idos de 1987, né, vou contar uma coisa para vocês, Clodoveu ali, né, não vai poder negar, a gente abreviava nome porque não tinha espaço no disco. Tá? Então, cansei de fazer sisteminha DBase, né, Clipper, né, plataformas DOS, e aí a pessoa, se tivesse um nome com mais de 20 caracteres, eu saía truncando, porque não tinha espaço no disco. Tinha um poderoso HD de 5 mega. Tá? Então, essa era a realidade onde esses sistemas começaram. Tá? Ou seja, e eles começaram, ninguém estava preocupado com a inteligência artificial. Estavam preocupados em receber. Então, a maioria dos sistemas de saúde, ele começou como sistemas de registro administrativo. E isso, gente, é a realidade na maioria das organizações e das empresas. Ninguém, quando montou o banco de dados, pensou que aquilo ali, algum dia, ia ser minerado, ia ser modelado, ia ser qualquer coisa. Tá? E tem um caso clássico. Quem já viu uma palestra minha sobre isso, já viu esse caso, mas é porque ele me choca tanto, porque ele mostra um problema amplo. Tá? Certo dia, estávamos nós fazendo pareamento, quando um dos alunos me chamou e falou assim, essa você tem que ver. Porque não era o clássico, o nome da mãe XXX, YYY, ou não existe. Né?
O nome da mãe na base do SUS estava: pergunte para a Silvana. Cabe uma reflexão, né? Porque vejam bem, gente, olha o despreparo da pessoa inserir para a eternidade uma aberração dessa numa base de dados oficial. Ou seja, provavelmente algum atendente do pronto-socorro, do ambulatório, a pessoa chegou, fez o cadastro da pessoa, esqueceu de perguntar o nome, Silvana estava por ali, às vezes foi a Silvana que levou a pessoa para ser atendida e vazou, e aí ficou lá, pergunte para a Silvana. E isso nunca foi corrigido. Essa é a nossa realidade. E vocês acham que, não, mas tem lugares bons. Vou dar um exemplo aqui. Fazer um concurso. Nathalie adora concurso. Ela tira foto e faz concurso. É a vida dela. Né? Uma vez nós fizemos uma avaliação na base da UFMG. Quantas horas, gente? Que eu fico contando história e perco. Não, tá bom. Fizemos uma avaliação na base da UFMG. 100 mil alunos. Né? Eu quero que alguém aqui, se alguém souber a resposta, não fale. Eu quero que alguém aqui me diga de quantas formas diferentes Belo Horizonte estava escrito nesta base. Nota, é a cidade que nós moramos, a digitação foi feita por funcionários da universidade. E aí nós fomos fazer um pareamento dessa base. De quantas formas diferentes Belo Horizonte estava escrito. Vamos fazer a enquete. Nathalie gosta de uma enquete. Até 10 vezes. Quem acha? Tem sempre gente otimista no mundo. Até 20 vezes. 30. 40. 50. Mais que 50. Ganhou 57 vezes. 57 formas diferentes, gente. Imagina o que aconteceu no bairro. Vocês imaginem o que era a base de nomes de bairro. Tá? Essa é a realidade. Mas vamos em frente. Tá? E aí, para tornar as coisas mais complicadas, né? O que a gente tem? Redes sociais. KKKKK. Né? Tal. Mas é a sociedade. Né? É a nossa realidade. Nós somos aquilo que está lá. Pode ser chocante, mas é uma verdade. E o papel nosso é extrair alguma coisa útil disso. Por isso que o desafio é tão grande. E saúde, gente, tem algumas áreas, que tem uma coisa que mais e mais me impacta aqui, que é o seguinte: nós todos lidamos com saúde de uma forma diferente do que lidamos com outras coisas. Tem uma série de estigmas. Por exemplo, vou pegar um caso aqui. Tá? Quem aqui já viu, a menos de casos notórios, publicados, às vezes até tentando tirar algum proveito disso, na maioria dos casos, tal, quem aqui já viu alguém chegar e falar assim, na rede social, eu tenho câncer? Não fala. Ninguém fala. Tá? Então, tem questões que nenhum sistema vai simplesmente capturar. E nós estamos falando da nossa essência, que aí é que o desafio fica bom. Tá? Por um desumano, então, vamos falar. Vamos falar um pouco aqui de um outro caso legal aqui. Telecardiologia. Né?
Então, isso aqui é um cenário bacana, tem uns resultados bacanas aí, tem uns meninos que estão aí, que estão trabalhando com isso e tal. Então, isso é uma iniciativa que hoje está oficializada, né? Com a coisa da pandemia, acabou sendo normatizada, está crescendo. Mas o que é a ideia? A ideia é que você tem especialistas, falta de especialistas no país. Tá? E aí você tem que achar uma forma. E o Brasil, né, muito criativo, começou a fazer isso. Então, você tem gente no país todo, tá, que esse mapa aí é o mapa de onde que tem gente no país participando dessa rede. Você tem gente no país todo, esse pessoal coleta o eletrocardiograma. O eletrocardiograma é aquele exame da fitinha, todo mundo lembra aí? Não já viu, né? Aquele da fitinha e tal, né? Que vai o pulso, etc. Então, o pessoal coleta, manda para uma central 24/7. Essa central tem eletrocardiografistas formados. Detalhe técnico, quantos anos leva para formar um eletrocardiografista? 12. Né? Porque o cara tem que fazer medicina, tem que fazer clínica, tem que fazer cardiologia e mais 2 anos de eletrocardiografia. Então, não é barato e nem fácil formar um eletrocardiografista. Tá? E tem uns outros detalhes que eu vou falar para vocês depois. Bom, mas, no fim das contas, esse serviço está desde 2006. Tá? Hoje em dia, né, ele analisa todo dia 5.000 eletrocardiogramas. Aí é mina, hein? Isso aí vale ouro. Tá? Por quê? Porque é uma junta de 3 cardiologistas que se debruça sobre cada ECG e dá um rótulo ali. Tá? 5 milhões de ECGs analisados, 133 mil teleassistências, né, mais elaboradas, mas o gráfico que eles mais gostam de falar é esse aqui. Ó. A barra escura é a mortalidade antes. A barra clara é a mortalidade depois. Então, gente viveu por conta disso. Tá? É o que nos importa aqui nesse caso. Né? Mas vamos lá, vamos falar disso aqui. E aí, a partir disso, teve todo um esforço de construção da base de dados, etc., parari, e esse dado está, inclusive, publicado, né? Que mistura uma série de coisas. E aí vem uma questão, um compromisso que é bem típico, né? Que os casos que a gente vê funcionando muito bem em saúde, eles são casos muito restritos. Né? Radiologia. Por quê? Porque é só radiografia. Exame disso, exame daquilo. Agora, quando você pega uma questão mais sistêmica, uma questão mais complexa, a coisa se torna muito mais complicada. Tá? Então, isso aqui é um dos resultados desse projeto, que é na construção de uma base de dados um pouco melhor. Depois eu falo mais uns detalhes sobre isso. Eu vou voltar nele depois, tá? Acho que eu vou falar agora, depois eu volto aqui. Espera aí. Aqui. Vou inverter a ordem, vou falar disso aqui. Então, o que a gente fez, por exemplo, em termos de modelos? A gente fez aqui um modelo de rede neural profunda, etc., para identificar doenças a partir de ECGs. Aquela mesma base que eu acabei de mostrar. Tá? E o que é o resultado principal ali naquelas coisinhas todas coloridas? Tá? Eu sou daltônico, mas outro dia eu ouvi um médico falando que o que é azul é a máquina. Esse aqui. Ó. E isso aqui é cardiologista, pessoal da emergência e estudante de 4º ano de medicina, eu acho. Então, para algumas doenças, a máquina superou, na média, o cardiologista. Tá? O legal, isso aqui é a arquitetura da rede lá que foi criada. Tá? Esse resultado é um resultado até antigo, tem 3 anos quase, ou 3 anos. Né? Mas ele abriu uma porta interessante em termos da gente conseguir que o algoritmo seja capaz de capturar, porque como é que funciona esse negócio de eletrocardiografia, né, do pouco que eu entendo? Você tem algumas coisas, você espera que a curva apresente. E quando a curva não apresenta, você tem todo um conjunto de critérios que vai te dizer é a doença A, ou é a doença B, ou é a doença C. Aqui, nesse caso, a gente fez uma coisa assim, a gente pegou as seis doenças mais comuns,
mas faltaram 70, tá? Que são mais raras, né? E a gente conseguiu aqui um bom resultado com esse modelo. Esse é o clássico, gente. O que é o clássico? Eu tenho uma historinha com começo, meio e fim, né? Eu tinha ECGs, todos eles rotulados pelos cardiologistas, aqueles que eu falei lá atrás. Aí eu treinei a rede para identificar essas doenças. Mas a pergunta, né, e aí vem a provocação, a pergunta que é mais interessante é essa aqui. Tá? Aquela pergunta ela é bacana, mas nota que eu já tenho os cardiologistas. Só um minutinho, Rodrigo. Ah, é mesmo. Rodrigo, tem um concurso aí. Não sei como é que ficou, não, mas daqui a pouco você fala. Tem 60 horas para quem quiser participar. Vamos lá. A pergunta interessante é essa aqui. Tá? Existe um conceito que chama idade cardiológica. E eu estou aqui, né, bancando médico aqui, vou falar bobagem. Tem algum médico aí, gente? Ué, estou bem, né? Ninguém vai me desafiar aqui. Então, tem um conceito, idade, fala imunidade mental, né, gente? A coisa da universidade, a coisa boa da universidade é isso. Você tem imunidade mental. Você fala a bobagem que você quiser. Ou o cara vai virar e falar assim, é doido. Ou pode chegar e falar assim, pô, ele pode ter razão. Eu estou apostando no segundo caso aqui hoje. Né? Então, eu vou falar as coisas mais estapafúrdias aqui, apostando na minha imunidade mental. Mas olha isso aqui. O que é legal aqui nesse caso? Existe um conceito que chama idade cardiológica. Na verdade, esse conceito ele tem um impacto muito maior. Por quê? Porque quando uma pessoa já está doente, ela já mudou daquela caixinha da prevenção para a caixinha do tratamento. Né? Você já diagnosticou a doença da pessoa. Né? Então, ali, ela já vai entrar em tratamento. Esse caso aqui, não. Esse caso aqui, a idade cardiológica, ela vai te dizer se o seu coração é mais novo, é da sua idade, ou é mais velho que você. Se o seu coração for mais novo ou for da sua idade, beleza. Se o seu coração for mais velho que você, acendeu a luz amarela. Às vezes, você não está nem sendo tratado. Mas se você antecipar o tratamento, você vai ter uma vida melhor, você vai viver mais, etc, etc, etc. E aí, olhando aí esse trabalho, a gente percebeu que aquela mesma arquitetura lá de trás, ela servia também para estimar a idade cardiológica. Tá? E esse conceito é que é o interessante, que eu vou aproveitar, vou trazer uma questão de modelo aqui para vocês. Tá? Quando você tem, igual, por exemplo, uma rede neural profunda, o que é uma rede neural profunda? É uma explosão dimensional, onde você vai tentar mapear todas as relações que existem ali, num espaço que é muito maior do que o espaço original. Então, você acomoda a diversidade na explosão da dimensionalidade. É isso que essas redes fazem na prática. O resto é um modelo de otimização. Tá? Sendo muito simplista aqui. Bom, a gente não sabe direito, quer dizer, a gente pode investigar, etc., mas vejam bem, quando você apresenta o ECG para a máquina, e a máquina acertou aquele diagnóstico, a gente não sabe o que ela olhou direito. Não necessariamente ela olha as mesmas coisas que o médico olha. Não necessariamente ela vai registrar as mesmas coisas que o médico registra. E essa memória, entre aspas, do modelo, é o que se chama do espaço latente. Então, internamente, né, a rede, essas redes ou os vários modelos, eles têm uma estratégia de representação de conhecimento, e essa estratégia de representação de conhecimento, ela, em geral, captura muito mais do que a tarefa original que nós nos propusemos a realizar. E é isso que isso está explorando. A mesma rede, ela prevê doenças, mas ela também pode ser usada para estimar
a idade cardíaca. Esses gráficos aqui, gente, eles são gráficos de sobrevivência. Tá? Então, a gente pegou 3 coortes, a própria COLD, uma ELSA, tem vários aqui que participaram ou participam do estudo ELSA, e uma outra que chama SAMITROP, que é de doenças tropicais. Tá? Essas pessoas elas foram acompanhadas durante muito tempo, e aí nós tivemos aí o eletrocardiograma dessas pessoas. Então, a gente teve o eletrocardiograma delas em algum momento, e a gente acompanhou essas pessoas dali para frente ou durante o processo. O fato é o seguinte, a curva de baixo, eu acho que é essa aqui, é aquelas pessoas cujo coração era maior, mais do que 8 anos mais velho do que a idade delas. E isso aqui, ó, é a sobrevivência. Então, ou seja, uma porcentagem muito maior dessas pessoas morreu. Tá? Notem que a diferença entre os que têm a mesma idade, né, cronológica e cardíaca, ou que têm um coração mais jovem, esses vivem mais. O que está acontecendo, gente? Esses vivem mais. Então, o que é a pergunta aqui? Né, professor Robson, que a gente vai submeter agora. Se eu for capaz de antecipar ECGs, que é um exame barato, eu vou conseguir identificar aquelas pessoas que tenham propensão a desenvolver uma doença cardíaca e que devem ser encaminhadas para um cardiologista. Então, agora, esse trabalho aqui é a base de um projeto que a gente quer submeter para a Embrapi, para desenvolver um protótipo. Não é o produto ainda, não, é um protótipo que tem que ser testado, avaliado, que os médicos têm que achar bacana, tarari, tarará. Tá? Mas ele traz uma lição muito interessante, que é essa lição de que tem muito mais para explorar do que a solução só de um dos probleminhas que está ali. Do problema que a gente vê. Às vezes, a gente está capturando respostas para problemas que a gente ainda não viu. Tá? Vamos lá. Agora, deixa eu voltar aqui. Oi. Olha lá. Falei com vocês? O Robson está se procurando ali. Bom, Robson, pelo menos você não morreu ainda. Então, você deve estar na curva mais de cima, porque, né, você não morreu, tal, tem uma chance, tá, a probabilidade maior é de estar nas curvas de cima. Tá? Mas vocês viram como é que tocou a pessoa? Obrigado pelo demo aí, hein, Robson. Onde que eu estou ali? Você está a um ECG de saber onde que você está ali. Esse é o catch. Tá? Mas vamos lá. Esse aqui foi um outro caso, né, que foi bem interessante, que ilustra essa questão das redes sociais. Tá? É um projeto que já está encerrado, tal, foi feito no contexto do INUEB, que era o Observatório da Dengue. Né? E o que era a lógica do Observatório da Dengue? Ele trazia uma pergunta que era bastante instigante. Será que eu consigo identificar onde está tendo dengue, sem precisar ir lá, sem precisar medir, sem precisar botar armadilha, etc.? E a gente mostrou naquele momento que sim, que se você observa as redes sociais e busca o que a gente chama de experiência pessoal, tipo, estou com dengue, minha mãe tem dengue, meu tio está com dengue, está todo mundo doente aqui em casa, isso era suficiente para você identificar. Aqui, ó, nesse gráfico aqui tem 3 curvas. Né? Isso aí foi na cidade de Manaus, em 2011. Na curva de cima, a gente tem exatamente essas mensagens no Twitter de experiência pessoal. A curva do meio é a data de relato dos sintomas dos pacientes. Então, fala assim, que dia que você começou a ter febre, não sei o quê? É a curva do meio. E a curva de baixo, que fica mais serrilhada, é o dia da notificação. Por quê? A queda ali é exatamente os fins de semana. Então, por isso que a gente trabalhou com o dia de sintoma. Né?
E a correlação entre essas duas aqui é para lá de 90%. Então, ou seja, a gente conseguia prever, que era o grande resultado aí, que falar assim, hoje está tendo dengue na cidade tal. Enquanto que o sistema de vigilância epidemiológica gastava 2 semanas para fazer isso. Tá? Então, foi um projeto muito legal, foi adotado pelo Ministério da Saúde na época, tal, mas ele tinha uma característica, isso aqui era um mapa lá do sistema, identificando onde que está tendo dengue, tal. Espera aí, o que eu fiz aqui agora? Não, espera aí, deixa eu voltar. Agora, por que deu certo? Vamos resgatar aquele ponto original. Tá? Isso só deu certo por 3 coisas. Primeiro, dengue é uma doença urbana. Tá? Por exemplo, o Ministério da Saúde ele só lida com dengue em cidades com mais de 80 mil habitantes, que naquela época e mesmo hoje é onde existe a maior capilaridade, tem que ir para o outro lado, gente, a maior capilaridade de internet. Tá? Segundo ponto, ninguém tem vergonha de falar que teve dengue. As pessoas falam, estou com dengue. Por quê? Porque não é contagioso, porque, em geral, não mata, porque, né, tem um impacto. O impacto da dengue, gente, ele é muito mais econômico do que em saúde. É o tempo que a pessoa fica incapaz de trabalhar, de exercer atividades. Isso é um impacto e pipocando no sistema de saúde. Por quê? Porque ninguém sabe qual delas vai converter em hemorrágica e, eventualmente, a pessoa vai morrer. Tá? E o terceiro, dengue é dengue. O nome dengue é fácil de coletar, de analisar, é uma palavra fácil, é uma palavra que o povo erra pouco e que todo mundo escreve e tal. Tem um outro ponto ali que eu não mostrei, mas assim, ainda é aquela coisa do Brasil, né? 20% do que a gente coletava era piada. Né? Minha vida está tão monótona quanto água de dengue. Né? Essas coisas barangas assim. Então, mas, de novo, é a forma de você casar um com o outro. Tá? Eu fiz uma bagunça na minha apresentação, mas vamos lá. Só porque eu quero chegar, estou no fim aqui, quase. Tá. Então, ou seja, quando a gente fala de dados, né, e os modelos são consequência disso, o desafio é cobrir tudo isso que está em bold. Tá? Isso é meio que inalcançável, viu, gente? Mas nem por isso a gente deve desistir. Tá? Porque você tem o problema de coletar, que não é simples. E está ficando, por exemplo, o Twitter vai fechar agora, qualquer dia para frente. Então, isso, o observatório da dengue hoje já não seria viável, a menos que a gente pagasse muito. Tá? E nem sei se as pessoas hoje usam Twitter. Elas usam o WhatsApp, que ninguém consegue coletar. Tá? E está cheio de fake news. Né? Até que o pessoal naquela época era mais cidadão, né? Falava menos bobagem, etc. E aí você tem heterogêneo, multimodal, histórico, as questões de qualidade, proveniência, transparente, replicável, verificável, auditável e explicável. Isso, gente, é uma pauta de décadas. Tá? E todos os dados de saúde, de uma certa forma, têm desafios aqui. Quando a gente fala de modelos, né, aí, para fazer modelo em cima desses dados, por exemplo, dados da dengue, tem uma série de desafios. Tá? Eu vou chamar a atenção de um deles aqui, que é o segundo bullet, né, que é garantir a robustez, a ruído, incompleteza e desbalanceamento de dados. Tá? Além da questão dos vieses. Né? Vamos pegar um exemplo aqui, que esse exemplo eu gosto muito também, que ele é bem legal. Tá? Um trabalho desdobrado desse aqui foi prever localização de infecções de dengue. Eu vou dar um spoiler para vocês. Amanhã, 13h, o Roberto Nalon, da Big Data, vem dar uma palestra aqui. Isso é a tese dele. Tá? Aí você fala assim, pô, mas o cara vai falar de Big Data, de produto, não sei o quê, etc. Gente, o cientista de dados, ele não tem sobrenome. O cientista de dados de saúde não é isso. O cientista de dados é aquele que
pega qualquer coisa. Ele trabalha sistematicamente com qualquer tipo de dado. Ele modela qualquer tipo de dado. Então, vocês vejam, vocês vão ver a palestra do Roberto amanhã e falar assim, vocês jamais vão imaginar que um dia ele fez isso. Porque ele vai estar falando de empresa, ele vai estar falando de precificação, ele vai estar falando de outras coisas. Tá? Mas isso era a tese dele. Né? Qual que é a ideia? Será que a gente consegue prever onde que a dengue está ocorrendo? Eu vou abreviar, porque senão não vai dar tempo aqui. Tá? A ideia é isso aqui. Tá? Esse é o cerne da tese dele. Né? Os pontinhos vermelhos, eles são de pessoas que, em algum momento, nota que a incerteza nossa aqui é gigantesca. Os pontinhos vermelhos, eles são de pessoas que, em algum momento, manifestaram uma experiência com dengue. Os pontinhos azuis são de pessoas que não manifestaram experiência com dengue. Então, a lógica que a gente usa aqui é uma lógica bem interessante, que é o seguinte, é uma questão de estatística espacial, que, como aquela região que está achurada aqui, o Z, ó, tá? O que é o Z? O Z é um monte de gente que tuitou daquele lugar teve dengue. Então, ali deve ter um foco de dengue. Só isso. Qual que é a grande pegada disso aqui? Tá? A grande pegada é que aquele lugar ali pode ser um parque, uma praça, um lugar que ninguém mora ou trabalha, mas que passa por ali e é picado pelo mosquito. E isso, efetivamente, se mostrou bom na prática. Tá? Então, isso aqui é um mapa de Goiânia, real. Tá? Com os tweets que foram coletados, aí você vê exatamente os vermelhos e os azuis, e a gente vê aqui em cima, ó, olha lá, aquilo ali eu acho que era um parque, eu não lembro mais, tá? Mas era um lugar que tem tanta dengue lá naquele lugar? São pessoas passando ali e que manifestaram que tiveram dengue. Então, cada um desses agrupamentos, aqui tem um outro aqui mais embaixo, etc. Então, essa era a tese dele. O que a gente aprendeu com isso? Tá? Que o dado é limitado, o dado é desbalanceado, o dado é escasso, mas, mesmo assim, ele pode ter uma informação preciosíssima, uma informação que ninguém tem. Essa é a essência do cientista de dados. O cientista de dados, antes de qualquer coisa, ele é um curioso, ele é um detetive. E na saúde é igual. Né? Então, aqueles de vocês que têm um interesse em trabalhar com ciência de dados em saúde, que têm um interesse em trabalhar no Centro de Inovação e Inteligência Artificial para a Saúde, têm que se sentir confortáveis com essa esticada de perna. Né? Porque você vai lidar o tempo todo com algo que é meio impreciso, é meio incerto, etc. Deixa eu ir para a parte final aqui. Bom, eu falei disso aí, né? Ética e valores humanos. Tá? E isso ainda, e vai ser por muito tempo, um grande desafio. Então, vou falar um pouquinho de transparência, né? Que é o trabalho do Derek aí. Cadê o Derek? Está ali de máscara até hoje. Né? Então, para ser bem identificado. Né? Então, isso aqui é parte do trabalho do Derek, e a ideia é que o convencimento dos profissionais de saúde ele vai ser mais fácil de ser alcançado se nós conseguirmos explicar para eles o que está acontecendo. Tá? Então, tem esses chamados classificadores caixa preta, que são, por exemplo, essas redes que eu andei falando aí, que ela te dá o resultado, mas ela não te diz por quê. Então, a gente trabalhou nessa direção dos modelos de aprendizado de máquina contextualizados. Tá? E a ideia é você gerar explicações utilizando características que sejam as usualmente utilizadas pelos médicos. Não adianta você explicar para o médico uma coisa que ele não entende, que ele não faz ideia. Ah, é porque aqui esse peso é 225. O que ele vai aprender ali? Nada. Tá?
Então, a ideia é como explicar baseado nessas características contextuais. No caso dos eletrocardiogramas, então, a gente tem 4 elementos aqui, que são os intervalos, segmentos, taxa, né, batimento, ritmo, morfologia, etc. Tá? Não consigo, nem sei explicar tudo isso. Criamos uma metodologia de contraste, tá? Ou seja, você pega o ECG, perturba ele e vê o que muda na saída, que é uma coisa meio clássica nesse caso aí. E aí, se você perturbar de uma forma plausível, o classificador, quando ele mudar a saída dele, significa que você detectou algo que realmente está sendo considerado. Tipo assim, a gente faz uma engenharia reversa no classificador, na prática é isso. Tá? O resultado é isso aqui. Tá? Então, isso é o sistema que realmente foi apresentado aos médicos. Né? Isso aqui são 3, não, são 6, não, são as 12, né, do ECG. Esses pontos aqui são os pontos de atenção, tipo um mapa de calor, ou seja, o que o sistema considerou para dizer que tem fibrilação atrial, que é uma das coisas mais populares e comuns aqui. E aí é que vem o ponto interessante, porque não basta você simplesmente apresentar esse mapa de calor para o médico. Tá? Você tem que ver se ele entendeu, se ele concordou, se a coisa realmente está numa direção que ele vai usar. Né? O processo nosso aqui é o que a gente chama de empoderamento. A gente não tem a menor expectativa de um dia substituir médicos. Tá? A gente quer que o médico ele ganhe em amplitude, ele ganhe em possibilidades que, às vezes, ele esqueceu, às vezes, ele não atentou, às vezes, é um detalhe, e que vai estar ali no espaço latente da máquina e que você vai ser provocado a pensar sobre aquilo. Tá? Então, notem que a gente não só gera o modelo, não só explica o modelo, mas, em particular, e isso dá um trabalho danado, a gente quer colocar o médico no loop. Quando a gente consegue capturar o retorno do médico, a gente melhora o sistema e a gente melhora os resultados aí e efetivamente habilita o uso. Tá? Vou embora, para terminar, que eu vi que já teve gente com fome saindo correndo aí, então vejam bem. Demandas clássicas aqui, tipo de escalabilidade, gerenciamento de dados, modelos mais robustos, interface, ainda são necessárias. Tá? Mas tem outras coisas aqui que são muito mais, que ainda estão sendo investigadas, né? Eu diria que são temas a trabalhar. Gente, uma coisa que eu não consegui uma resposta boa até o momento, vou ser muito sincero com vocês. In silico clinical trials. Como é que você dá a robustez? Todo mundo viu as vacinas aí, não viram? Dá vacina, não sei o quê, tal, parará. Isso é um teste clínico. Como é que é um teste clínico para modelos de IA? Se nós não formos nessa direção de dar... Ou seja, não adianta a gente querer falar assim, não precisa fazer isso, não. Eu quero falar assim, mas alguém vai morrer. Aí você fala, bom, então precisa fazer isso sim. Tá? Isso tem que ser bem feito de alguma forma. E isso é uma batalha. Cadê? Pedro Loures, a vítima. Está lá. Coitado, tentando convencer os psiquiatras. Olha o cabelo dele, fica até arrepiado. Tá? Tentando convencer os psiquiatras a responder os questionários dele. Aí lá, 6 meses depois, vira psiquiatra-chefe lá e fala assim, mas não era isso que eu tinha pensado. Problemas clássicos de engenharia de software, gente. Tá? As explicações contextualizadas que a gente tem, a gente olhou, olha lá, um cenário verticalíssimo, né, de ECG, mas o convencimento dos médicos, ele é em todas as áreas, em tudo que a gente quiser fazer, etc. Tá? AutoML. Gisele vai dar uma palestra sobre AutoML. Tá? Tem uma pergunta ali. Né? Porque se já está difícil conosco, imagina sem nosco.
Até onde a gente vai poder usar a AutoML? Até onde a gente vai conseguir calibrar o AutoML para responder essas coisas? Não sei. Todo problema de acesso aqui eu acho que é mais entendido, mas o problema de acessar dados é um problema complicado. O que mais que tem de informação latente? Ninguém sabe. Isso é meio que uma tentativa e erro com os médicos, com os profissionais de saúde. São aquelas perguntas assim... Tem uma coisa, gente, para aqueles que estão fazendo pós-graduação, tem uma coisa que é muito importante, vocês estarem atentos. Tá? Todo mundo, quando entra na pós-graduação, olha o topo de uma montanha. Mas, enquanto você está andando para a montanha, olha para os lados, porque pode ter lugares muito mais legais. Essa coisa do ECG Age, do espaço latente, é muito isso. O pessoal estava indo naquela direção, mas eles olhavam e falavam assim, olha aqui, gente. E isso talvez tenha um impacto muito maior. Tá? Toda a questão de proveniência e monitoramento de qualidade, que eu já enfatizei aqui bastante. Bom, acho que é isso, gente.